Olá! Mais um espetacular domingo de buenas perguntas e melhores respostas. O momento em que o canal Buenas Ideias entra em campo ou em tela para humilhar os seus adversários, para deixar todo mundo no chinelo. Até em canal aviões e canções, anfíbios e automóveis não saem do chão, estão atolados se comparados com o canal que tem os melhores membros, que fazem perguntas. E fizeram perguntas agora sobre a Primeira República, sobre a República dos Fazendeiros, sobre a República do Café com Leite, sobre a República Velha, que já nasceu velha, né? E o grande barato é que, além das perguntas serem boas, eu respondo ainda de bate-pronto, porque eu vou ler isso aqui pela primeira vez e vou responder. O que eu não souber, eu invento. Lucas Rafael. Bom dia, estimado professor. Sou eu. Bom dia. Após perdermos a chance com o Barão de Mauá lá atrás, houve algum momento na Primeira República que chegamos perto de termos a chance de nos industrializarmos de verdade e deixarmos de ser uma fazenda de café, minério, soja e carne para o mundo? Abraços, Lucas, da República de Curitiba. Oi, Lucas, da República de Curitiba, fui eu que inventei. Mas né? Cara, é uma história, né? Sim, depois do Barão de Mauá, e com o início da República, houve... a República, tu sabe, né, cara, é um golpe que foi dado pelos militares, mas eles foram insuflados pelos cafeicultores paulistas. E quando os militares tomaram o poder, já fiz o episódio do Deodoro, vou fazer a continuação, e depois vou fazer o espetacular episódio do Floriano Peixoto, os cafeicultores paulistas ficaram horrorizados, especialmente, claro, com a incompetência, com o despreparo do Deodoro, que meio que lembra o Bozo, embora, claro, que seja superior ao Bozo, qualquer coisa superior ao Bozo, mas também com o projeto industrialista do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, que é uma espécie de Lula da época, sabe, que era autoritário, que era militar, mas que criou um culto popular, as classes médias, baixas, e o povo adoravam ele, porque ele incentivou as camadas urbanas mais pobres e fez um governo com um projeto industrialista. E aí eles trataram de varrer ele dali e voltou o Prudente de Moraes, a República de Fraque e Cartola, né? Depois Campos Salles, depois Rodrigues Alves, e esquece dessa história de industrializar, porque isso aí polui as fábricas e tal. Mas houve projetos, né? Um dos projetos mais incríveis, que é um cara que valeria um grande episódio aqui, vou fazer, tinha até me esquecido, é o Delmiro Gouveia, né? Que na virada do século de 1900 é o coroné nordestino de visão, né? Um cara autoritário, cruel, tal, mas com uma grande visão industrial, né? E ele fez a cachoeira ali, fez uma usina na cachoeira de Paulo Afonso, criou uma indústria têxtil grande. Aliás, a indústria têxtil, eu já fiz aqui um episódio, né? A indústria que mudou o mundo, sei lá como é que chama, as tramas da indústria, é a indústria têxtil, né? Inclusive esse motoqueiro aí enchendo meu saco. E aí vou fazer uma crônica sobre motos, por causa dessa história aí de iFood, iPhone, não sei o que, né, cara? O barulho desses caras. Tá, não interessa. O que interessa é que vários projetos industrialistas e a maior parte deles sufocados, né? O projeto do Matarazzo, o projeto do Jorge Street, que fez os caras, porque a indústria têxtil, Bangu, isso que eu ia falar, eu fiz o episódio com a sua organidade, falei de Bangu, né? Tudo ali na virada de 1900, várias indústrias têxteis, né? A Companhia Fabril, a União Indústria, antes lá do comendador Mariano Procópio, vários projetos industrialistas, mas o governo de cafeicultores paulistas e do café com leite apostando no quê? Na vaca e no pó preto que vicia, né? Então os projetos deram mais ou menos. Respondi. Henrique Prestes. Bom dia. Qual foi o tratamento dado aos imigrantes que haviam chegado no fim do Império e início da República? Pergunta que se liga com Fabiano Bin. Saudações, Peninha, saudações. Como o governo de Deodoro Fonseca lidou com os negros libertos pela Lei Áurea e com a chegada dos imigrantes na República, notadamente apoiado pelos cafeicultores, o governo, né, teve uma predileção aos imigrantes ao invés da mão de obra dos ex-escravizados?
Claro, né? Um dos motivos do golpe é porque veio a abolição, o sustentáculo do império, evidentemente, era a mão de obra escrava, o império baseado no café e no modelo agroexportador, né? E então começam a chegar os imigrantes e são horrivelmente maltratados, né, cara? É uma coisa absurda quando você estuda os primórdios da industrialização no Brasil, até no Império mesmo, né? Desde o início, né, 1824, não é a mesma coisa, mas eu quero falar, 1824, os imigrantes alemães que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, 25, é um horror, nenhuma promessa cumprida, tal. Aí os imigrantes italianos que vêm também para o Rio Grande do Sul, 1875, horror total. E os imigrantes suíços, que o tal Nicolau Vergueiro, que foi 30 anos senador, né, do Partido Liberal, tal, papapá, mas um conservador, trouxe imigrantes suíços e foi um horror, os suíços fugiram. Tem até um livro de um tal Thomas Davatz, D-A-V-A-T-Z, eu acho, que conta Memórias de um Colono no Brasil, que conta como eles se revoltaram na noite de Natal. E atacaram a fazenda lá e fugiram. Vários países, a Prússia, a Alemanha, que não era unificada, a Itália, que também não era unificada, e a Suíça proibiram a vinda de imigrantes para o Brasil. Esse país é horroroso, não vá para lá, com toda razão, né? E aí, cara, trataram desse jeito. E óbvio que o governo Deodoro e que o governo Floriano ignoraram por completo os ex-escravizados, entendeu? Jogaram para os morros, do tipo da... Porque a lenda é o seguinte, eles não constituem família, né? Porque nas senzalas não era, em tese, né? Porque muitos historiadores contestam essa ideia de que os negros formassem famílias e reproduzissem em cativeiro, que chegou a ser uma opção dos senhores de escravos. Vamos fazer eles reproduzir, mas daí demorava horas, 9 meses, não sei o quê, a criança... E tu vê, não trabalhava antes dos 6 anos, que absurdo uma criança não trabalhar antes dos 6 anos. E aí, então tinha essa lenda que eles não constituíam família, por não constituírem família não tinham estabilidade do lar e não sabiam trabalhar direito, então traz imigrante. E os imigrantes iriam para as fazendas de café. E aí lá se viam numa situação igual à escravidão, como é que é? Tem aquela palavra que me esqueça, que é equânime, não é? Sei lá, equivalente à escravidão. A situação daí, vários não iam, fugiam ali na hospedaria dos imigrantes. Em São Paulo, criaram os bairros italianos do Bexiga, do Brás, da Moca, tudo para se livrar desses cafeicultores. Então, cara, assim, horrível, país que sempre apostou na desigualdade, né, na concentração de renda e nos horrores que a gente conhece bem. Ainda hoje a gente vive, né? Tati Oliveira, quem seriam as mulheres da República? Como em muitos outros momentos históricos, se as mulheres sempre fizeram parte e acabaram esquecidas. Há nomes que possam ser destacados dentro do movimento republicano para o bem e para o mal? Que conecta com Marília Rezende. Houve algum movimento de mulheres reivindicando o direito a voto? Tô te falando, cara, onde é que tu encontra membras que nem essas aí, né? Cara, é óbvio que a história das mulheres é muito mal contada, ainda é pouco contada, graças a Deus já surgiu na Amélia Del Priori, né? Já falei aqui daquele dicionário das mulheres no Brasil, a história das mulheres no Brasil cada vez mais se conta, porque, cara, é aquela velha história, né, cara? Metade da população do mundo é mulher, a outra metade são os filhos delas, porra, né? Então, óbvio que as mulheres tiveram um papel, mas óbvio que nessa época totalmente submissa ao homem, totalmente não, mas assim, os homens procurando da forma mais efetiva e mais eficiente mantê-las numa posição subalterna, né? Bela, recatada e do lar. Já ouviu essa? Mas nessa época, na Belle Époque, na virada do século, no início do século, começa finalmente um movimento de libertação da mulher e um movimento feminista. O início do movimento feminista no Brasil é que, até no domingo passado, eu falei daquelas duas mulheres incríveis, que não é bem desse período, mas quase, que é a Nésia Pinheiro Machado, que voa, né, em 1922, e a Ada Rogato, né, que são mulheres, e a Nésia, inclusive, voa para o primeiro Congresso Internacional Feminista no Brasil. Então, há um grande movimento das sufragistas, que começou lá na Inglaterra, em busca de voto. E as mulheres
mulheres só vão ganhar direito ao voto na Constituinte de 1932, 33, na Constituição de 1934. Carlota Pereira de Queiroz é a primeira mulher eleita no Brasil em 1933, diga 33, né? Então, nesse período aí, no movimento republicano, tem pouca participação política das mulheres no registro da história oficial. Há de ter tido, né? Mas pelo menos há uma mudança comportamental muito grande. E essa mudança comportamental, ela pode ser estudada, e tem sido muito estudada, no papel do surgimento das revistas femininas no Brasil, né? A revista, essas não eram femininas, a Fonfon, a Careta, né? O Malho, né? Muitas mulheres historiadoras e homens também estudam a imagem da mulher projetada ali. E também no Jornal das Moças, que apesar de ter esse nome até que era bem instigante assim, né? Revistas femininas, né? Algumas delas voltadas exclusivamente para o público feminino, criando a imagem da melindrosa, da Mademoiselle, né? Basicamente a melindrosa, Flapper, chamava, né? A mulher com vestido tubinho, com cabelo curto, lá dos Rolling Twenties, né? Os loucos anos 20, né? Era do jazz que vai começar, papapá, né? E isso chegou no Brasil tardiamente, mas claro que nos centros urbanos, basicamente só nos centros urbanos, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, um pouco em Porto Alegre, no Nordeste mais conservador com relação à mulher menos, mas também algum, né? E aí a gente tem a Tarsila do Amaral, que é um ícone, né? Já tinha tido antes a Chiquinha Gonzaga lá tocando e tal, mas são pequenas manifestações assim num grande oceano reprimido e da repressão vinda dos homens. Mas é isso aí. Vocês duas aí, a Tati Oliveira e a Marília Rezende, também estudarem por si. E aí, o Jean Gonzaga, salve Peninha, salve. Uma comunicação famosa aqui do meu estado, Goiás, relativa ao período inicial da República. Foi bisavô do ex-presidente FHC, ao seu filho, avô do ex-presidente, na qual ele reclama que, com o filho, que essa república de vocês não adiantou nada. Aqui quem manda ainda é o Caiado. O Caiado é o de hoje. Não, curiosamente, hoje também. Além dos conflitos em Santa Catarina, no governo do Marechal Floriano, houve outras intervenções relevantes do governo republicano na organização política das províncias? Claro, né, cara? Claro. Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, né, a Revolução Federalista de 1893, que, aliás, o desdobramento é justamente esse aí do Floriano Peixoto, e ainda Florianópolis, chamar Florianópolis é realmente assim, absurdo, né, cara? Foi uma punição, e os caras mantêm esse nome, pelo menos, então Floripa, né, cara? Porque o Ilha da Magia não dá para manter o nome Florianópolis, né? E, cara, houve vários tumultos, né? Até o Rio Grande do Sul, de novo, em 1923, tem uma revolução aqui. São Paulo, uma revolução de 1924, que as pessoas estudam e conhecem pouco, né? Várias turbulências, várias inquietudes, vários movimentos de protesto popular eclodindo de norte a sul do Brasil. Claro que não com a mesma virulência e delírio lá do período regencial, né? Balaiada, sabinada, cabanagem, praieira, farroupilha. Não, claro que não assim. Mas várias turbulências que só vão acabar quando Campos Salles cria a base da República do Café com Leite, que é o quê? A tal política dos governadores. E o que é a política dos governadores? Os governadores fazem concessão ao poder central do governo, e essa era para ser uma república em tese federalista, descentralizada, sem interferência do Estado na economia, livre mercado, desde que fosse agrícola esse mercado, né, evidentemente, né, câmbio baixo para exportar e o café mais barato e importar caro, porque eles tinham dinheiro e a gente que não tivesse, não é? E então ele cria a política dos governadores, que é o seguinte: os governadores presidentes de províncias, governadores, né, de estados, com a mudança,
fazem um pacto com o governo central manda institucionalmente no grande arcabouço do governo federal, e os caras fazem o que querem nos feudos dele. O Caiado faz o que quer em Goiás, entendeu? O Borges de Medeiros faz o que quer no Rio Grande do Sul. O Acioli lá, esqueci meio o nome do cara, faz o que quer na Bahia. Capitanias hereditárias, coronelismo de novo, entendeu? Nepotismo, clientelismo, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Esse velho esquema brasileiro que vem desde as capitanias hereditárias e que vai se mudando ao longo do tempo para continuar igual. Mudemos para continuarmos iguais. Então, esse gênio aí do teu bisavô aí, não, quem é o cara? Bisavô do FHC, né? A república de vocês não adiantou nada, o Caiado continua mandando aqui. E é isso aí, vários ex-próceres do Império, conselheiros do Império, como o próprio Rodrigues Alves, que era conselheiro do Império, ganhou o título das mãos da princesa Isabel, se passam imediatamente para a república, né? E aí é as oligarquias rurais, porque o que é parece aquela coisa chata, né, daqueles professores, ainda para uns professores meio de esquerda, assim, do cursinho, o governo da burguesia e as oligarquias locais. Mas né? São as oligarquias, né? Terratenentes, produtoras de café, de charque, de açúcar, que seguem mandando e juntando lá com a primeira pergunta, sabotando um projeto industrialista de um Brasil urbano, de um Brasil moderno, de um Brasil com mais camadas sociais, com mais nuances, com mais interação. Não, Casa Grande Senzala, numa nova versão, para um novo século. É isso aí. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Aí, ó, frase do canal Buenas Ideias, porque nós vamos lançar amanhã as as primeiras e extraordinárias camisetas do mais adorado canal de história do YouTube. Depois a gente vai começar a falar mal desse canal também, que essa história só de falar bem, elogiar, chamar para like, pedir membro. Não. Aqui não. Esse canal é exclusivista. Esse canal não quer todo mundo. Não quer todo mundo. E nem precisa dar tanto like assim. Mas ai de ti se der dislike. Então tá, cara. Falou, bom domingo, uma pílula mais leve, né? Que o país está tão bem, né? Tchau. Obrigado pelas perguntas. Estupendas respostas. Como a gente aprende. Impressionante. Tchau.